Olá, meu nome é Catiane Long, e se você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre a identidade dos meninos, né, como construir uma identidade masculina. O menino, ele é um homem em formação. E essa semana eu ouvi, com tristeza, uma especialista dizendo que se o menino tiver curiosidade sobre a maquiagem, né, ele tá mais apegado à mãe, a mãe tá sempre com ele, então ele enxerga a mãe todo dia se maquiando, logo ele tem um desejo de se maquiar. E essa especialista dizia que se o seu filho tiver vontade de se maquiar, você pode agir como uma mãe progressista que vai, ficar em dúvida entre a identidade dele, se ele é menino, se ele é menina, se ele é trans, se não é, aquela bagunça toda que as pessoas fazem hoje em dia. Ou você pode agir como uma mãe conservadora e dizer: "Menino, isso é coisa de menina, larga disso, para com isso, esquece isso". Mas você não precisa agir nem como a mãe progressista, nem como a mãe conservadora. Você pode deixar ele se maquiar. E quando ele se maquiar, você vai dizer: "Olha, tá vendo, meu filho? Isso não é coisa de menino. Mas você continua sendo menino mesmo maquiado, porque ser menino é isso, 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 isso". E aí você dá o conceito do que é ser menino. Gente, gente, nós não podemos deixar o menino se maquiar. E essa especialista, eu não sei se ela tem filhos, né, eu não sei, o que que aconteceu com as pessoas que ela acompanhou, se é que ela acompanhou alguns casos. Era só um vídeo do Instagram. Mas, ela assumiu que as mães conservadoras não têm tato para cuidar dos filhos, para lidar com esse tipo de situação. Ela assumiu que se a mãe conservadora disser: "Menino, isso é coisa de menina, maquiagem é coisa de menina, você não pode fazer", ela vai estar, eh, privando ele de uma experiência. E isso é uma confusão que eu diria assim, eh, eu não quero falar a palavra que eu pensei, né, mas eu diria uma confusão enorme, enorme. Os meninos, eles precisam ser, construídos em sua masculinidade. Eles precisam de exemplos fortes, masculinos em casa, né, no pai, se falta o pai, no avô, se falta o avô, num tio. "Ah, Cati, mas eu não tenho ninguém em casa para dar um exemplo de masculinidade forte para o meu filho". Busque na literatura. Sempre falo isso aqui. Busque na literatura. Mostre, talvez, em personagens reais, né, por que não? Uma história real. Tem tantas pessoas, eh, que são heróis verdadeiros, né. Mostre a virtude do caráter, da força, da resiliência. Né, aquele homem que protege, que vai à guerra, para que a guerra não chegue à sua casa, não chegue à sua família, entende? Mostre essa figura para o seu filho. Quando é menina, nós temos que igualmente mostrar uma feminilidade forte. Nós queremos filhos fortes, nós precisamos trabalhar a identidade deles, para que eles saibam quem eles são. Se é menino, que seja um menino másculo. Se é menina, que seja uma menina feminina, entende? Agora, existe uma maneira de falar com o menino que não é rude, eu não preciso chutar ele toda vez que ele, fizer uma pergunta que que é embaraçadora ou que, repõe algo feminino.
né, nesse exemplo que ela deu. O menino vê a mãe se maquiando todo dia, ele tem curiosidade, porque aquilo é colorido, aquilo é legal, ele vê que a mãe fica bonita, e ele e ele, hã, e ele fala, né: "Mãe, o que que é isso? Eu queria maquiar também e tal". Você não precisa chutar ele, você pode olhar para ele com todo amor, com toda delicadeza, com todo carinho e dizer: "Meu filho, eu sou mamãe, eu sou menina, e estou me maquiando porque isso é coisa de menina. Você é um menino, você não faz coisas de menina, você faz coisas de menino, você tem que trabalhar sua força, você tem que proteger a nossa casa, fazer coisas de menino, abrir potes, né, de repente, assim, se ele é um menino que não vai, perceber a sua jogada, eh, abre um pouquinho a um pote de pepino, por exemplo, né, um pote de conserva, dá uma abridinha e fecha e diz: "Ai filho, não tô conseguindo abrir". Abre para mamãe. Ai, não tem coisa mais masculina do que abrir pote de conserva. Então é isso, é ir treinando ele nessas coisas, né. Quando você sai com ele, você diz: "Olha, você é um menino, você precisa proteger a mamãe, você tem que ficar de olho, se tem alguma coisa, alguma situação perigosa, você precisa proteger as meninas". Se ele tem irmãs, né, você não pode bater na sua irmã, você tem que proteger ela, você foi feito para proteger as pessoas, ser menino. Então, sempre, acrescentar essa conotação, você é um menino, você nasceu para ser homem, porque nós estamos formando um homem, né. Outra coisa, homens formam homens, então ele precisa realmente dessa figura forte masculina dentro do lar. Aí voltando àquela história da especialista, né, que ela dizia que por curiosidade ele podia passar a maquiagem no rosto, e a gente não precisa ser tão rude como uma mãe conservadora, nem tão liberal como uma mãe progressista. Gente, eh, a gente não precisa ser rude para educar. A gente não precisa, eh, fazer a a educação dos nossos filhos, construir a educação dos nossos filhos através de uma violência ou através eh, de falta de paciência. Nós podemos agir com delicadeza, leveza, com tranquilidade para corrigir. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eh, eu estava tirando sapato, quando eu cheguei em casa, meu filho pequenininho, acho que 2 ou 3 aninhos, ele botou o sapato, sapatinho de salto, baixinho, e eu disse: "Filho, esse sapato é da mamãe, você não pode usar, é um sapato da mamãe, você tem o seu sapato". Eu nem precisei dizer que era de menino ou de menina, eu disse: "Esse sapato é da mamãe", né. Mas eu poderia ter acrescentado: "Esse sapato é da mamãe, a mamãe é uma menina, a mamãe usa sapato de saltinho, sapato mais delicado. Os meninos, veja o seu sapato que diferente que é o da mamãe". É. Os meninos, eles usam sapato de menino. Olha o seu sapato. Hum. Diferente aconteceria se a minha filha tivesse feito isso, e já aconteceu de alguma filha minha colocar o meu sapato e eu falar para ela: "Filha, você vai machucar, seu pé é muito pequeno, meu sapato tem um salto". Mas para ela não preciso dizer que aquele sapato não serve, né. Ó, quando você ficar grande, você vai poder ter um sapato de salto. Então, a todo momento, nós precisamos colocar, eh, na nossa frente, na frente deles, né, essa consciência de quem eles são. Você é um menino,
Você faz coisas de menino, veja essa pessoa é forte, essa pessoa é virtuosa, essa pessoa, eh, ele é um homem de verdade, né, pode apresentar alguém da literatura como o Capitão América, por exemplo, né. Veja o Capitão América, né, ele é forte, ele é soldado, ele defende a pátria, ele defende a família. E para as meninas a gente aponta as princesas. Então, essa história de deixar eles terem a experiência, porque eles não vão perder a sua masculinidade se eles estiverem maquiados. É muito parecido com aquela história de deixar a menina pintar o pai, né, maquiar o pai. É uma distorção, causa confusão naquilo que é mais íntimo, que é a identidade de menino e de menina, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu peço que, se você gostou, nos siga nas nas redes sociais. A gente tem o Resgate Feminino e no Substack a gente tem a Educação e Maternidade, tá bom? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.